Olá! No Baú de Ideias de hoje, vamos falar sobre o projeto Circuito Infantil de Teatro. O projeto está na sua segunda edição e leva apresentações infantis de teatro às crianças de 15 escolas públicas da cidade. Para divulgar o projeto e contar um pouco sobre as histórias, estão aqui comigo, no estúdio, as artistas Patrícia Garcia e Débora Rosa, além do mascote Florinha. Sejam todos bem-vindos aqui no Baú de Ideias. Obrigada. E Patrícia, eu gostaria de saber, a primeira edição foram em cidades do interior. Esse projeto, a primeira edição, né? Nessa segunda edição, são escolas dentro de Santa Maria? Sim. Bom, na primeira edição do circuito, nós viajamos por 9 cidades e a 10ª era Santa Maria. Então a gente viajou para cidades bem longes, como a gente ia Guaíba num dia, Alegrete no outro, fomos a Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande. Jesus, era muita cidade. Assim. Como vocês iam? Nós tínhamos a nossa van, né? A gente apresentava numa cidade, chegava de manhã, montava equipamento, apresentava às 2 da tarde, desmontávamos o equipamento todo e íamos para a próxima cidade. Vocês mesmos que montavam e desmontavam? Geralmente a equipe tinha em torno de 6 a 7 pessoas em cada produção de cada um dos espetáculos. Então, cada vez que a gente ia com essa turma, chegava, montava, cada um tinha sua função, montava, desmontava, ia lá, fazia, apresentava e ia para a próxima. E agora, então, são escolas daqui de Santa Maria? Quando a gente conversou em fazer a segunda edição, a gente percebeu que Santa Maria tem muita criança. Com a vinda do projeto para cá, a gente só conseguia contemplar uma escola. E, por exemplo, só na rede municipal a gente tem aproximadamente 6.000 crianças. Então, uma escola acaba sendo pouco, porque indo para o interior fazer uma apresentação, cidades como Encruzilhada do Sul, a gente conseguia reunir todas as escolas que assistiam o espetáculo. Então, eles tiveram 3 espetáculos cada escola lá. E aqui não, aqui tem muita criança. Então, aqui uma apresentação se torna 200 crianças, 250, e é o público que tem uma escola. Então, a gente sentiu essa necessidade de abranger mais escolas, levar o que a gente tem daqui para aqui mesmo. Aí, então, a gente conversou quais eram as escolas, maior capacidade para a apresentação, porque tem cenário grande. Foi a convite, então, ou as escolas se inscreveram? Teve algum processo seletivo? Quando a Daiane, que é a produtora, conversou comigo, ela pediu o que a gente tinha de ideias de escolas que poderiam receber as apresentações. Porque como a gente apresenta muito aqui em Santa Maria, a gente conhece a estrutura das escolas, a gente saberia mais ou menos, tal escola tem um lugar legal para apresentar, tal escola não tem pátio coberto, não tem onde apresentar, a estrutura física. Aí a gente foi atrás, primeiro a gente listou as escolas que a gente sabia que tinha uma estrutura bacana, que poderia receber apresentação, e depois também a questão de que se não tem a estrutura boa, que tenha um salão de igreja perto, um ginásio, que a gente possa utilizar, né? Pedir emprestado para fazer a apresentação. Então, a gente mapeou as escolas e foi por a seleção mesmo de bairros. Esse bairro vai receber tantas, esse vai receber tantas. E aí fomos dividindo as escolas. O projeto, ele é para escolas só municipais ou tem particulares? Não, assim, a gente tem escola pública, estado e município. E como contrapartida, a gente deu 3 apresentações para escolas particulares. Não que a questão da escola particular não possa receber o projeto, não é isso. Mas é que quando a gente escreveu o projeto, a Daiane sentou, a gente conversou, a gente vê a necessidade de que geralmente tem algumas escolas que são bem retiradas, que elas não têm o acesso ao teatro. A gente apresentou numa escola em Santa Flora que nunca vai nada lá. É uma escola bem bacana, os professores super felizes, as crianças, quando a gente chegou de van, eles tratam a gente como artista, para eles é artista. Eles querem abraçar, eles querem beijar, e para eles é o evento da semana. Então é muito bacana ver isso, assim, a gente chegando nessas escolas que não tem o costume de ir. E geralmente uma escola particular, quando tem apresentação, leva. Eles têm esse costume, e nem toda escola pública tem condições de levar as crianças para o teatro. E vocês pensam em fazer a 3ª edição já? Claro. Mas antes a gente precisa acabar essa, que é recém está começando. Certo, a gente ainda agora, a partir de novembro, ainda temos das 33 apresentações, umas 20 são a partir de agora. Vocês não pensam em juntar as escolas e fazer algumas apresentações em teatro, por acaso?
Do Diz no 13? Isso. Por exemplo, em Santa Maria, né? Sim, Ou abranger mais cidades. A logística do teatro passa a ser outra pela questão de que daí tu tem que ter o transporte para o teatro e data no teatro. Hoje, se tu chegar no teatro para tentar conseguir uma data, não tem. Só vai ter data em janeiro. E aí, janeiro não tem escolas. Então, a gente também, quando escreve, tem que pensar que quando a gente manda o projeto, que é pela lei, a gente não sabe quando vai ser aprovado. Esse projeto foi mandado em outubro do ano passado. Toda a função. Que é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Do Estado. Como vocês conseguiram esse apoio, esse incentivo? Foi difícil? Aqui, vocês de Santa Maria? A primeira edição teve, né? A primeira edição foi apoiado por uma empresa da capital, que a produtora levou a proposta do projeto, eles gostaram da proposta e abraçaram o projeto apoiando. Nessa segunda edição, ela foi procurada por uma empresa aqui de Santa Maria que queria um projeto. Ela apresentou vários projetos que ela tem e a empresa gostaria de apoiar o nosso. Então, ela escolheu o nosso pela questão de que ela considera importante levar o teatro para as crianças e fomentar o público desde pequeno. Então, tem essa questão de responsabilidade social, de preocupação e que a cultura passa a ser vista como uma forma de educar. É de pequeno que a gente ensina a gostar ou não das coisas. E esse é o objetivo, então, do projeto? A gente quer fomentar o público, fazer com que as crianças, a partir de criança, gostem para seguir assistindo quando adulto. E vocês, entre vocês, os artistas, como eles foram definidos pelo projeto? Quando a Daiane nos procurou, ela pediu o que a gente tinha de opções de espetáculos infantis. A gente apresentou os que a gente tem. Ela selecionou junto com a empresa 2 projetos, 2 espetáculos que eles conheciam, que eles gostariam que estivessem no projeto. E aí, a partir daí, a gente contatou os artistas que fazem parte dos espetáculos, acertamos para cada um fazer a turnê, fizemos, imagina, são umas 10 pessoas diferentes envolvidas para ajustar o horário. Aí ajusta horário, monta horário, agenda com o colégio, essa semana o colégio não vai poder, troca a apresentação do colégio. Então tem toda uma logística que a gente tem que estar o tempo inteiro, questão de produção mesmo, telefonando, confirmando. Eles estão disponíveis sempre para o teatro ou são pessoas que trabalham fora e conciliam essa... Quase todos envolvidos, acho que todos, todos os envolvidos vivem exclusivamente de teatro. O Regis é professor do FSM, então, das cênicas. Então, paralelo ao circuito, a gente tinha que adequar os horários porque ele dá aula lá. O Leonardo está fazendo doutorado em Florianópolis, então ele tem aula segunda e terça. Tinha que adequar os horários das apresentações segunda e terça. Quantos integrantes são, então? Num são 5 e no outro são 5. São 5 em cada. Tá. Esse teatro, essas escolas, tem algum custo, o financeiro delas, Não, eles ganham tudo. A produção entra em contato com a escola, pergunta se ela tem interesse de receber o projeto e, tendo interesse, automaticamente a gente vai com tudo. A gente leva a estrutura, monta som, monta o cenário. Eles só têm que chegar com as crianças para assistir. E para isso vocês tiveram um apoio, então, também, e que foi criado, então, um personagem, sim! Para vocês. Conta um pouquinho pra gente do Florinha. O Florinha. Que é o mascote. O Florinha, depois que o projeto foi aprovado, quando a gente montou o projeto, a gente imaginava que a gente ia ter o mascote, mas a gente não sabia que cara ia ter o Florinha. Aí, quando a gente aprovou o projeto, a gente sentou com o Amoretti, que foi quem fez o nosso mascote, discutimos a questão de quais ideias poderiam funcionar, como ele poderia ficar com essa cara para criança, porque é para brincar com as crianças e no final o Florinha sempre entrega um presente para as crianças. Então a gente discutiu essa questão de como fazer o Florinha, fomos montando o Florinha, vendo o material gráfico, o que ficava legal e nasceu o Florinha, que é o nosso mascote super simpático. São 2 peças, então, nessa segunda edição, né? Fala um pouquinho sobre o Vô Venâncio, que é uma das peças, né? O Vô Venâncio. O Vô Venâncio sofreu várias transformações já. O Vô Venâncio, em 2009, foi uma solicitação do SESC para que a gente montasse um formato de contação de histórias para a Feira do Livro. Coisa pequena, para espaço pequeno, para poucas crianças. Só que ele deu tão certo que no outro ano, assim, tinha filas para assistirem o Vô Venâncio. E esse ano a gente resolveu inovar o Vô Venâncio, colocamos os músicos.
e montamos uma estrutura mais de teatro mesmo, pela questão da apresentação. Tem as contações de histórias, o Vovenâncio conta as histórias, mas a gente criou este formato teatro do Vovenâncio. O Vovenâncio vai à escola levar as suas histórias junto com os seus amigos. A Feliciana, que é a neta, o seu gaiteiro e a dona cantora, que está aqui hoje. A dona cantora, então, vai cantar um pouquinho pra gente, né, Débora? Seja bem-vinda ao programa. Que prazer, mais uma vez no Baú. E antes de dar fazer essa palhinha, que é uma música que o vô tem muito medo, né? Que o vô é uma coisa muito medrosa. Eu quero dizer que a contribuição da música no teatro está sendo muito importante para a gente, porque através dessa manifestação a gente está conseguindo fazer com que as crianças também entendam a importância do teatro e a música como complemento para o teatro. Então a gente está fazendo um trabalho muito interessante. Certo, muito então legal. A Débora vai dar uma palhinha para a gente. O Baú de 10 vai para um breve intervalo. Fique com a palhinha da Débora. Ô, vô! O senhor ficou em casa? Música pro senhor. Quando a meia-noite encontrar junto a você. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. E o Baú de Ideias está de volta e hoje nós estamos falando sobre o Circuito Infantil de Teatro, 2ª edição. Estamos aqui com a Patrícia, que vai falar mais um pouquinho sobre as duas peças que vocês estão apresentando, né, Patrícia? A gente já falou do Vovenâncio e agora eu quero saber um pouquinho sobre os Maluquinhos. Bom, Os Maluquinhos é um espetáculo que a gente estreou em janeiro de 2008 e desde então a gente já viajou muito com ele. Nós fizemos uma temporada no Uruguai, através do Consulado Brasileiro, então foram 10 apresentações lá. Depois a gente viajou na primeira edição do Circuito Os Maluquinhos, estava presente, foram mais 10 apresentações. E terminando este circuito, a gente completa 70 apresentações do espetáculo. Assim, a gente já fez bastante, a gente rodou bastante com ele. É um espetáculo bem divertido. E fala sobre o quê, então? Tanto para criança como para adulto. São 3 amigos que têm uma tarefa. Eles vão ter um piquenique na escola e precisam de dinheiro para poder ir no piquenique. Só que é coisa de criança. E aí, o que eles pensam? Eles pensam que como eles não têm mesada, eles estão sem dinheiro, é meio de mês, eles resolvem montar um circo e passar o chapéu para pedir dinheiro. E aí eles vão ensaiar números de circo, com a ideia de que eles estão no quarto da criança e que eles estão pensando o que eles sabem que tem no circo que eles podem fazer, como palhaço, acrobacia, essas questões de criança mesmo, de transformar, de conseguir ver num colchão um picadeiro. Então, ele é um espetáculo que tem 1h05, 1h10. Bastante tempo. Bem longo. E que, mesmo assim, as crianças, quando acaba, estão enlouquecidas. E tem alguns pais que vieram nos falar assim, tu nem sabe. Quando acabou o espetáculo, meu filho chegou em casa, ele queria botar um colchão na sala. Isso é bom. Saiu da frente do videogame, viu que existem brincadeiras antigas, porque a gente brinca com coisas como perna de pau de balde,
Coisas que hoje em dia tem criança que não conhece, não sabe como é fazer a brincadeira. E como foram escritas? Vocês ajudaram na construção dessas duas peças? Nos Maluquinhos, o nosso diretor, que é o Leonardo, nos passou uma sequência de ações. Então, assim, ó, Julieta chega na casa. Maluquinho tá doente. E aí foi botando as situações e nós, durante o ensaio, íamos criando os textos e ele ia ajustando o que ele achava que tinha que continuar, o que podia mudar. E o que vocês se basearam, então, nas ações das crianças também, pouco? Primeiro, a gente fez uma lista de brincadeiras que a gente brincava quando criança. Depois a gente pegou várias tirinhas das histórias do Menino Maluquinho, as tiras das revistinhas, onde a gente pegou as características de cada personagem. O Maluquinho, ele é extremamente, ele é muito politizado. Ele é uma criança que ele tem umas sacadas de adulto. Tem uma tirinha que a gente adorou, a gente queria ter botado, que o Maluquinho diz assim, pô, a gente tá sem dinheiro. Aí o Bocão, que é amigo dele, responde, já sei, a gente pode abrir uma igreja. Sabe umas tiradas assim? Ele é totalmente político, ele sabe, ele vai lá e ele sabe do que ele tá falando e eles sabem de tudo. Tem outra brincadeira que ele não sabia o que era uma máquina daquelas de botar filme. Eles saem tirando foto e tá, vamos passar pra TV. Mas isso aqui como assim? Como assim? Como a gente tinha que botar filme? Sim. Então são coisas do antigo e do novo que a gente foi pesquisando, essas características, e juntou no espetáculo. Vocês apresentaram algumas peças também na Feira do Livro. É junto com o projeto, é separado? Não, na Feira do Livro a gente continua sendo contratado pelo SESC, desde 2009. E aí na Feira do Livro a hora do conto que a gente faz, porque tem o espaço criança. Então a gente brinca que é o nosso cafofo do vô. E aí nós estamos lá no nosso cafofo, todas as tardes, contando histórias. Como todo ano tem lançamentos, as histórias da Feira do Livro geralmente são as histórias dos autores que estão lançando na feira. No espetáculo das histórias do Vô Venâncio, a gente tem uma sequência que a gente procura contar uma história de lenda, uma história gaúcha que tem a ver com o vô, uma história de brincadeira, que é as histórias que a gente assusta o vô, que tenha lobo mau, que tenha boitatá, que tenha lobisomem. E aí fica a critério das crianças escolherem a terceira história que a gente vai contar. Ali vocês apresentam várias histórias, e nas escolas, vocês apresentam uma só das duas peças ou vocês apresentam as duas peças? Tem algumas escolas, como o Coronel Pilar, por exemplo, que tem espaço bom e tem muita criança, que a gente vai retornar, vai ter uma apresentação para um turno e a outra para o outro. Então esse colégio recebe as duas peças. Mas grande parte dos colégios vai receber uma das peças. Porque aí também a gente contemplava mais escolas, né? E ano passado, como era? Ano passado, na edição passada, Na edição passada, digamos, a gente foi a Guaíba. A Guaíba a gente apresentou num CTG. Eram as mesmas peças? Não, peças diferentes. A gente apresentou primeiro num CTG, aí na outra escola a gente apresentou outra peça e na terceira escola outra peça. Aqui em Santa Maria foi uma escola com as 3 peças. Aí dependia muito da questão de logística mesmo. Tem onde apresentar, é uma cidade que nem Guaíba, tem um monte de lugar para apresentar. Encruzilhada do Sul era sempre no clube e todas as crianças iam assistir as 3 peças. Eles já estavam esperando que ia ter outra. Você participou na primeira edição também, né? E nessa segunda edição, teve alguma diferença? A reação das crianças também? Pois é. Criança é criança em qualquer lugar. Seja ela de escola pública, escola particular, ela vê aquilo com bons olhos. Ela está muito aberta a isso. E principalmente quando a gente viaja, que a gente vem de outra cidade, para eles a questão é um evento, eles vieram de outra cidade apresentar para nós. Aqui, quando a gente chega nas escolas, para eles é a mesma coisa, não tem essa diferença, sabe? Para eles são artistas que estão ali com a gente, naquele momento, fazendo a apresentação só para nós e que talvez a gente veja um dia de novo ou não. Mas de logística a gente vê a diferença. Porque aqui a gente fica aqui, apresenta numa escola, vai para casa, descansa. No circuito chegou a ter dias que a gente saía e para chegar na próxima cidade a gente levava 7 horas para chegar na próxima cidade.
Então, a gente chegava bem cansado, chegava no hotel, dormia, 7 da manhã em pé, para ir apresentar, montar cenário de novo. Então, a logística, a gente sente que aqui é mais tranquilo, porque é tudo na região. Mas, em relação à criança, é muito parecido. Certo. A Débora, então, tu conta um pouquinho pra gente. Antes você falou um pouquinho dessa recepção das crianças e integrar o teatro com a música. Como está sendo essa recepção, então, das crianças em relação à tua música, que já é bem conhecida aqui em Santa Maria também, né? Pois é, muito interessante. A gente teve a oportunidade que junto comigo é o César Leal, que é o acordeonista, que nós fizemos trabalho junto. E na Feira do Livro, a gente já teve uma receptividade muito interessante, porque as crianças, elas têm verdadeira adoração pelo vô Venâncio, pela Feliciana, se identificam muito, né? E como são a maioria das histórias, o vô trabalha muito a questão do gaúcho, da essência, da nossa raiz. Então, o que acontece? A gente trabalha as músicas tradicionais gaúchas, né, que algumas crianças têm a oportunidade de conhecer, agora algumas outras não fazem ideia. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a colocar isso nas crianças, elas começam a nos identificar na rua. Ah, mas é a dona cantora? Ah, canta um pezinho para nós. Ah, canta... E o que acontece? Pedem na rua, pedem, então, pra cantar. com certeza. E nas escolas que a gente começou a visitar junto no projeto, as crianças já nos reconhecem também. Isso é muito interessante, porque, na verdade, a gente já trabalha nas invernadas, nos CTGs, com mirim, juvenil e adulto, enfim. Mas as crianças do mirim sempre se identificam mais, porque estão aprendendo, né? Então, o que acontece? A música, quando o vô canta, conta a história da lenda do chimarrão, aí vem uma música de chimarrão. E aí elas vão memorizando. Então, cada vez que tu visita, ai, canta aquela. Então, isso é muito gratificante para quem trabalha com isso. E a construção da música, como ela foi feita? Tu ajudaste também na construção das letras ou foi em conjunto todos do componentes do grupo ajudar? Na verdade, as músicas ainda não são inéditas. Isso já é um projeto para mais adiante, né? Que tem um livro, tem um DVD. A ideia ela é bem, já está sendo trabalhada já há bastante tempo. Por enquanto, a gente utiliza músicas do próprio tradicionalismo gaúcho, né? Que são pezinho, maçanico, xotes carreirinho, que são das danças tradicionais, ou músicas que são muito conhecidas já, gaúchas, né? Que a gente pode trabalhar, ou de autores gaúchos, que a gente pode trabalhar junto às histórias que são contadas, né? Então, daqui a pouco tu vai pedir, vamos assustar o vô. Então, daqui a pouco tu trabalha a música dos 7 ursos, que nada mais é do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, urso. Aí, o que acontece? Tu dá uma viajada pela música tradicional, mas insere um elemento da história. Então, nesse processo, no projeto, a música está como complemento da história. Para quê? Para que o teatro tenha uma abrangência maior. Então, certo, tá muito bom. Gostaria de saber do Florinha também, como está sendo essa recepção das crianças em ver um mascote aí. Muito legal. Tá sendo... Eles gostam. Eles gostam bastante? Sim. Tá certo. Patrícia, eu gostaria de saber, além vocês não estão oferecendo oficinas essa segunda edição, né? Vocês estão distribuindo cartilhas para as crianças? Ah, sim, as crianças. Por isso que eu disse, Florinha sempre no final tem um presente para as crianças. Elas ganham a cartilha, aí a cartilha tem várias brincadeiras, e ganham o presente do Florinha, né? Que é o saquinho de arroz para elas levarem para casa. Nesse ano, a gente não está oferecendo as oficinas porque mudou a Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Como é um projeto gratuito, que não tem custo nenhum para as crianças nem para a escola, a gente não precisa mais fazer a contrapartida extra, que seriam as oficinas. A gente vai lá, faz as 30 apresentações e elas não têm custo nenhum e está dentro do projeto. Mas a gente vai fazer como contrapartida 3 apresentações que não são remuneradas pelo projeto. Então, são 33. Essas 3 então. São extras. O programa é curto, né? Então, a Débora vai dar mais uma palhinha pra gente nesse final. Vamos lá, Débora. Como a gente faz quando tá indo embora, né? Ah! O vô e a Feliciana tem a nossa canção de dar tchau. A saideira! Eu já vou, amigo. Eu vou voltar pro meu rincão. Quem eu quero vai comigo, dentro do meu coração.
Eu já vou, amigo. Eu vou voltar pro meu rincão. Quem eu quero vai comigo, dentro do meu coração. E o caminho aonde eu sigo parece não voltar mais. Eu já vou, mas volto, amigo, porque a estrada a gente faz. É isso aí. Obrigada. O Baú de Ideias fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.